Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um sábado, eu e a minha mãe fomos até a casa da minha tia. Minha tia tinha se mudado para um outro bairro, já fazia tempo. E a gente estava devendo uma visita para ela. Sempre que ia ali em casa, ela cobrava. Escuta, quando que vocês vão aparecer lá em casa, hein? A tia mexia com bordados, costuras e tinha uma encomenda de uma vizinha para fazer. E como tinha prometido entregar a encomenda justamente naquele sábado, depois de tomarmos um café, ela nos convidou para ir até a casa dessa vizinha com ela, para entregar os bordados. Assim que a mulher nos recebeu à porta, nos convidou a entrar, aí a tia nos apresentou, e foi então que eu escutei aquele som de violão vindo lá do quarto, ou sei lá, de outro aposento qualquer, acompanhado da voz de um homem. Era uma música tão bonita. Lembro que perguntei para dona Ana, quem está tocando violão? É o Anderson, meu filho. Puxa, que voz bonita que ele tem, né? Aliás, ele também toca muito bem. Ah, ele toca mesmo. Toca na igreja. Ele está ensaiando para tocar hoje à noite, inclusive. Foi só depois que ela falou aquilo que eu reparei que, de fato, era uma música gospel, ou evangélica, não sei. Só sei que era uma música bonita, um louvor. Enquanto a tia e a minha mãe conversavam com a dona Ana, eu fiquei prestando atenção naquela música e curtindo. E ele tocou várias outras, uma mais bonita do que a anterior, até que pelas tantas, o som cessou, escutei um ruído de porta se abrindo e não demorou muito para aquele rapaz surgir ali na sala. E quando eu bati os olhos nele, senti uma emoção que não sei nem o que foi. Dona Ana falou, são parentes da Natália, filho. Essa é a Carmen, irmã dela. E essa é a Heloíse, sobrinha. Aliás, a Heloíse estava te ouvindo cantar, te elogiou, viu? Diz que você toca muito bem e tem uma voz linda. Fiquei até meio sem graça, principalmente porque ela falou aquilo. E ele olhou para mim, enquanto a mãe dele ainda arrematou. Aliás, Heloíse, você precisa ir na igreja, ver ele tocar e cantar qualquer dia. Lembro que ele me cumprimentou assim, depois cumprimentou a minha mãe, e aí veio pro meu lado e trocamos um aperto de mão. E nessa hora, a gente se olhou assim, de um jeito tão profundo. Sabe, eu acho que eu fiquei já meio preparada, enquanto ouvia ele tocando. Sabe, eu fiquei ali, sei lá, fazendo uma trilha musical com aquilo que ele estava cantando e já imaginando que rosto que ele teria. Seria um rapaz bonito? Seria um... E aí, de repente ele aparece e comprova tudo aquilo e mais um pouco. Se eu disser que não me sentia atraída, era um rapaz bonito, educado, sorridente. Ele ficou pouco tempo ali. Depois foi até a cozinha, sei lá, acho que tomar um copo d'água. Aí voltou pro quarto e recomeçou a tocar. Até pensei em ir vê-lo lá, cantar de perto, né? Mas fiquei sem graça de perguntar se podia. Infelizmente, não ouvi mais depois disso. Até porque logo voltamos para a casa da tia. Antes de irmos embora, eu cheguei a perguntar se ela sabia onde ficava a tal igreja, onde o Anderson tocava. E ela falou que sim, que ficava ali perto, mas ela, por exemplo, nunca tinha ido, porque frequentava uma outra igreja. Explicou assim mais ou menos onde ficava, e eu guardei na memória. Não sei porquê, não me pergunta, mas guardei na memória. A verdade é que, mesmo sem saber praticamente nada a respeito daquele rapaz, não consegui tirá-lo da cabeça. Incrível. Tem coisas que acontecem que é difícil de explicar, né? Porque eu vi apenas aquela única vez
e já me senti daquele modo. O fato é que fiquei bastante curiosa para vê-lo tocar e cantar na igreja. Tanto que 2 semanas depois, liguei para a tia perguntando se podia dormir na sua casa. Aí chamei uma prima minha e fomos até lá. A tia morava sozinha, já que era separada, e seu único filho já era casado. Morava na sua própria casa. E como tinha 2 quartos ali, ela falou que eu poderia ir lá para dormir quando quisesse. Nem precisava avisar. Minha intenção era uma só: aproveitar para ir até a igreja onde o Anderson tocava. Sabe, eu queria vê-lo de novo, conversar com ele, saber coisas a seu respeito. Quem sabe ele também tivesse gostado de me conhecer? Também quisesse saber mais coisas a meu respeito? Quem sabe? Foi com essa intenção que eu fui à tal igreja naquele sábado. E ele estava lá, pertinho do altar, assim mais pro lado, junto de outras pessoas que também deviam tocar. Meu coração bateu forte. Minha prima, que já sabia da história, né, do motivo de eu estar ali, até porque eu já tinha comentado com ela, ficou ali do meu lado, prestando atenção em tudo. Eu não conseguia despregar os olhos do Anderson. Só que, como eu estava ali misturada a outras pessoas, ele nem deve ter notado a minha presença. Tocou várias músicas, todas naquele estilo de louvor. Até que no fim do culto, em vez de sair da igreja, eu resolvi me aproximar e falar com ele. Ele estava terminando de ajeitar o violão na capa, quando cheguei bem do seu lado. Oi, Anderson, lembra de mim? Ele voltou os olhos na minha direção e sorriu. Claro, lembro sim. Como é que você está? Tô bem. Sabe por que eu vim aqui hoje? Só para ver você tocar. Parabéns, viu? Você toca e canta muito bem. Naquele exato momento, percebi aquela moça se aproximando dele e segurando assim do seu ombro, falou: já terminou de se ajeitar, amor? Eu escutei aquelas palavras e murchei. Murchei. Principalmente porque ela falou aquilo e já olhou para mim com uma cara que não era assim, sabe, de raiva ou coisa parecida, mas que era, digamos assim, uma cara de pessoa meio desconfiada. Pelo jeito, era sua namorada. Só podia, né? E pelo jeito também não devia estar gostando de me ver ali conversando com ele. Bom, eu devia imaginar que ele não estivesse disponível. Só que fiquei, sabe, tão atraída que nem me atinei a perguntar à minha tia se ele era solteiro ou se era comprometido. Ele falou para ela que já estava quase tudo ajeitado para a namorada, né? Que logo ia para casa e nos apresentou. Disse que eu era sobrinha da sua vizinha. Só aí ela estendeu a mão e me cumprimentou também. De fato, era sua namorada. Senti vontade de sair correndo dali, porque fiquei toda sem jeito, sabe? Sem jeito e meio decepcionada. Imagine, eu tinha ido ali só para vê-lo tocar, conversar um pouco com ele. E no fim, a primeira descoberta que fiz já me deixou daquele jeito. Ele tinha namorada. Me despedi, chamei a Luana e fomos embora dali. Olha, eu senti vergonha até da minha prima, né? E já tratamos de puxar o carro. Me senti péssima. Se bem que eu devia imaginar que ele tinha alguém, né? Rapaz bonito, educado, talentoso. Não devia estar dando sopa por aí. Bom, fazer o quê? Negócio era virar a página e seguir com a minha vida. Foi exatamente isso que eu fiz. E dessa forma o tempo foi passando. 1 mês, 2, 3, 10 meses, 1 ano. Depois daquele dia frustrante, demorou para eu voltar lá na casa da tia.
Quando a minha mãe me convidou para ir com ela, eu nem fiquei muito animada. Mas como ela insistiu, dizendo que não queria ir sozinha, acabou me dobrando. Era um domingo e a gente foi para almoçar. Até que depois, perto das 2 horas da tarde, enquanto a minha mãe e a minha tia conversavam ali na sala, resolvi tomar um ar ali fora. Fiquei ali no portão, distraída, olhando o movimento da rua, até que de repente, sabe quando você está distraída? Pensando longe, né? E de repente ouve alguém te chamando pelo nome. Oi, Heloíse. Olha, eu levei até um susto. E já no que virei pro lado, vi que era ninguém menos que o Anderson. O mais incrível, debruçado no muro. Até o coração bateu mais forte. Ficamos ali conversando durante algum tempo. Ele perguntou por que eu não tinha aparecido mais na igreja. Quase que eu falei, não fui mais porque você tem namorada. Mas é claro que não ia dizer isso, né? Deu uma desculpa, disse que a vida estava muito agitada, morava longe. Até que pelas tantas eu perguntei. Sim, assim, não querendo saber, assim, de coisa de querer meter a concha da vida do... Não, perguntei assim, 2 pessoas que se reencontram depois de um certo tempo. Nossa, mais de ano. Então, perguntei, e o namoro, como vai? Ele não respondeu de imediato, mas eu notei que ele ficou meio sisudo. Estava sorrindo até então e ficou sério. Então, a gente já não está mais junto. Aliás, faz um tempo que terminamos. Aí eu tive um sobressalto naquela hora. Nossa, mas o que houve? Quer dizer, desculpe a intromissão, né? Mas é que vocês pareciam se dar tão bem. Quer saber o motivo? Nem eu sei. Até porque, na verdade, foi ela que terminou comigo. Nossa, que doida. Mas foi tudo assim do nada? Pra você ver, né? Pra mim a gente estava bem, mas da noite pro dia, ela meio que virou a cabeça. Puxa, que pena, sinto muito. Pelo teu jeito, se ainda deve gostar dela, né? Perguntei aquilo e juro, fiquei torcendo para que ele dissesse que não. Sabe? Mas fiquei assim, tomara que ele diga que não tem mais nada a ver. Só que, infelizmente, para ser sincero, Heloísa, não vou te dar assim 100% de... Mas é que a minha cabeça anda meio confusa, eu acho que... Olha, ele só faltou confessar que gostava dela ainda. Talvez não tivesse querido assim dar o braço a torcer, mas eu senti que ele estava triste. Você percebe? A pessoa até muda o semblante, muda o jeito. Estava sorrindo, quando toquei no assunto, ele já meio que fechou a cara. E aí quando eu perguntei se ele ainda gostava dela, se a pessoa não gosta mais, responde logo. Não, passou, acabou. Mas ele não. Ficou enrolando ali, sabe? Olhando pro lado, dizendo que não sabia direito, cabeça confusa. Para mim não precisava dizer mais nada. Ficamos ali conversando, principalmente sobre o namoro dele, o fim, e cada vez mais eu ficava com aquela sensação de que ele ainda era apaixonado por ela. Estava sofrendo com o fim do namoro. Fiquei ele me perguntando, o que será que deu na cabeça dessa garota para terminar com um cara como ele? Bom, só podia ter outro na jogada, né? Só isso para explicar. Bom, apesar de ter notado que ele ainda devia gostar dela, o fato de saber que ele estava solteiro, digamos assim, já me deu um certo entusiasmo. Tanto que prometi a ele que iria à igreja qualquer dia de novo para vê-lo tocar. Olha, eu voltei para casa empolgada. Em resumo, no sábado seguinte,
Lá estava eu, batendo ponto naquela igreja de novo. Nem passei na casa da tia, só para você ter uma ideia. Fui direto na igreja. E depois do culto, fui lá conversar com ele. Ele pareceu ter ficado feliz quando me viu. Trocamos um abraço, um beijo no rosto. Ele quis saber se eu ia dormir na casa da tia. Falei que não, que dali já iria direto para casa. Só tinha ido mesmo para vê-lo tocar. Pois, para minha surpresa, ele falou: bom, espere então que eu te levo. Imagina, não precisa. Aliás, eu já te falei, né? Eu moro bem longe. Não tem problema não. Aliás, é até bom. Assim a gente tem mais tempo para conversar. Quer saber? No fim, acabei até mudando de ideia. Resolvi pousar ali na casa da tia, porque eu realmente morava muito longe. Não queria que ele se incomodasse de me levar até lá e depois ainda tinha de voltar, sabe? Ele então me convidou pra gente comer um cachorro quente. Diz que ali tinha uma barraquinha. Nossa, o que a gente conversou. Conversou e riu. Dessa vez, eu nem quis tocar no nome da sua ex-namorada. Até para não deixá-lo triste, né? Não sou boba. E principalmente para não quebrar o clima, não estragar a noite. Devia ser umas 7h, 7h30. Depois ele parou ali na frente da casa da tia. Eu já tinha ligado para ela avisando que iria dormir com ela. Mas ainda ficamos ali conversando no carro um tempão. Até que no fim, quando falei que precisava entrar, e quando fomos trocar o tradicional beijo no rosto, aconteceu. E olha, foi uma coisa tão natural. Parece até que a gente já tinha combinado, ó. Quando a gente se despedir depois dessa conversa, vamos trocar um beijo na boca, tá? Porque foi imediato. Não teve nem ensaio. Repito, foi uma coisa tão espontânea. O tão sonhado beijo aconteceu. E eu que tinha dito que ia entrar, acabei ficando mais uns 40 minutos ali com ele. E é claro que não parou naquele primeiro beijo, né? Até que nos despedimos para valer, eu desci do carro. Olha, me senti como se estivesse flutuando. A tia, que já tinha visto pela fresta da cortina lá o carro parado ali na frente, quando me viu entrando com aquele sorrisão, foi logo perguntando: é impressão minha ou era o filho da Ana que estava ali com você? Eu confirmei. E ela fez aquela expressão que não falou nada, não disse uma palavra depois. Mas a expressão dela era de quem tinha aprovado. Como tínhamos trocado números de telefone, deixamos assim, meio que pré-combinado, de fazer alguma coisa juntos no domingo. Sabe, não foi assim, olha, 3 horas me encontro em tal lugar. Não, mas a gente já deixou meio, sabe, meio combinado. Não sabia ainda o lugar, a que hora, mas nos encontraríamos no dia seguinte. E realmente foi uma noite maravilhosa. Se bem que eu quase não dormi, né? Só pensando naqueles beijos que trocamos. Mas no outro dia estava de pé cedinho. Ele me ligou depois e a gente combinou de ir ao cinema. Pensa numa noite gostosa que passamos juntos. Tantos beijos, tantos abraços, tantos olhares. Pena que tivemos de nos despedir ali por volta das 5 horas, porque ele tinha um compromisso com a igreja, né? Tinha de tocar no culto. Então ele me deixou no terminal e de lá eu peguei um ônibus de volta para minha casa. Olha, as pessoas que me viam no ônibus, mas eu tenho certeza, deviam estar se perguntando se eu tinha visto o passarinho verde, porque eu ria sozinha. À noite, antes de dormir, ainda trocamos uma porção de mensagens. Adormeci com sua imagem no pensamento.
E no decorrer daquela semana toda, nos falamos todos os dias. E no final de semana, adivinha? Fui de novo dormir na casa da tia. Ficamos juntos o sábado à tarde. Depois eu fui vê-lo tocar na igreja. Depois ficamos juntos até tarde da noite. E no domingo, tivemos uma conversa sobre aquilo que estava acontecendo. Eu quis saber o que a gente estava começando. Sabe, o que a gente tinha um com o outro. Até porque eu nunca fui menina de ficar com o cara, assim, por ficar. Eu sei que é até meio demodê hoje em dia, mas, sei lá, eu sou do tipo bem antigo, embora seja jovem. Pra ficar com um cara, 1, 2, 3 vezes, eu preciso saber que tem alguma coisa importante acontecendo. E perguntei pra ele o que estava pensando a respeito da gente. No que ele respondeu: então, podemos fazer uma tentativa, né, Luiz? Aliás, você quer que eu vá lá na tua casa conversar com os teus pais? Imagina, Anderson. Também não precisa exagerar, não precisa. Para mim já basta você dizer que a gente está namorando. Começamos o dito namoro sério. E só depois de algumas semanas é que tivemos a nossa primeira vez. Só que não sei. Desde que decidimos namorar, eu não sentia que ele estava assim 100% comigo. Porque uma coisa é você se ver de vez em quando, ficar com a pessoa, né? Outra coisa é você saber que tem uma ligação assim forte, tá namorando pra valer, e até conviver mais com o outro. Eu senti. Sabe que às vezes ele parecia meio distante. Mesmo quando estava comigo, a impressão que me dava era de que ele não se entregava assim completamente. E eu desconfiava do porquê. Tinha quase certeza que era isso. Ele ainda devia ter algum sentimento pela ex. Ainda devia pensar nela. E isso, não vou negar, me torturava. Tirava completamente a minha paz. Descobri, por exemplo, que ele ainda guardava um monte de fotos dela no celular. Claro que não gostei quando vi, né? Mas tanto que cobrei. Mas ele agiu como se aquilo não tivesse importância. Mas como viu que eu realmente fiquei chateada, disse que se eu quisesse, ele apagaria tudo. Sabe, não era preciso me perguntar se eu queria que ele apagasse. É o tipo de coisa que a pessoa faz por conta própria. Porque me perguntando se eu queria que ela apagasse, para só então apagar, era a mesma coisa que dizer: olha, tô apagando porque você quer, porque eu, por mim, não apagaria. Sabe, pior ainda. A troco de quê, meu Deus? Ele ia ficar guardando foto da ex no celular? Como viu que eu fiquei chateada, ele apagou. Mas eu senti que ele não apagou assim, de livre e espontânea vontade. Primeiro porque eu cobrei, né? Depois, mesmo dizendo que por mim não precisava, ele sentiu, né, que era da boca para fora. Bem lá no fundo, para falar bem a verdade, nem sei se ele apagou de fato, ou se apenas mandou para a lixeira para recuperar depois. O fato é que essa sua ex-namorada acabou se tornando uma sombra na nossa vida. Um verdadeiro fantasma. Só que mesmo assim a gente foi levando. Até que um dia, a tia me ligou para contar que a infeliz tinha ido atrás do Anderson na casa dele. Ela tinha visto. Olha, eu me encolhi todo nessa hora. E é claro, liguei para ele, né? Para ver se aquilo era verdade. Se bem que minha tia ia mentir a troco de quê?
Ele não negou. Ela descobriu que a gente estava junto e a partir daí começou a tentar se reaproximar dele. Não, só para se ter uma ideia da situação. Quem tinha terminado o namoro com ele era ela. E depois de terminar o namoro, fazia alguns meses, palavras dele, ela nunca mais o tinha procurado. Só quando descobriu que a gente estava junto, é que ela resolveu contra-atacar. Olha, eu fiquei com tanto medo de perdê-lo. Porque mesmo estando comigo, eu notava que ele não tinha esquecido dela assim completamente. Ninguém é bobo, né? Sempre que a gente estava junto, eu o sentia distante. Até que no fim o inevitável aconteceu. Tivemos uma conversa e ele resolveu pôr um fim no nosso namoro. Pediu desculpas, mas falou que seria melhor para nós dois. E só então confessou com todas as letras. Aquilo que na verdade eu já sabia, mas saber uma coisa. Ouvir da boca da pessoa é outra, muito mais dolorida. É que eu ainda gosto dela. Eu já sabia. Mas doeu muito ouvir com a sua voz. Falou que ele até tentou esquecê-la comigo. Fez de tudo para se apaixonar por mim, mas infelizmente não rolou, né? Olha, eu fiquei muito mal. Fiz de tudo. Esqueci o orgulho, tudo. Fiz de tudo para que ele voltasse atrás. Só que a gente sabe, né, que num caso desse, não adianta. Não adianta. É malhar em ferro frio. A pessoa, quando gosta do outro, pode fingir, pode forçar, mas mudar mesmo o que está sentindo, não é assim. A gente sabe que não é assim. É uma coisa que tem que ir, mas com o tempo. E se a pessoa também quiser, né? Não é assim de uma hora para outra. Como não foi com ele. Tanto que ele falou. Tentou se apaixonar por mim, esquecer dela. Eu não duvido. Até porque ela que tinha dado fora nele, né? Ele devia mesmo tentar esquecê-la. Ou ia querer continuar sofrendo ali por uma pessoa que não estava nem aí para ele. Só que eu sei que não é assim. A gente não pode só determinar, vou esquecer do cara porque o cara não é para mim. Vou esquecer da fulana porque foi ela que me deixou e não adianta eu ficar choramingando. Pronto, esqueci. Não é assim. Não é assim. Ah, se fosse. Ninguém sofreria por amor nesse mundo. Porque é duro quando você gosta de uma pessoa e é obrigado a esquecer. Fazer o quê, né? Nós tentamos. Só que eu fui incapaz de fazê-lo esquecer daquela outra. Se apaixonar por mim. Ele mesmo me disse isso. Com todas as letras. Sabe? Ele estava com o coração ainda cheio de amor. Só que não era por mim. Era pela outra. E quando a gente está apaixonado, quando gosta muito da pessoa, quando chora de saudade, a gente pode fazer força, tentar esquecer. Só que não acontece. Eu não estou dizendo isso só porque estou entendendo o lado dele, estou sendo compreensiva. Não. Eu estou dizendo isso porque sei que ele está falando a verdade. Porque eu sei que é assim mesmo que acontece. Como que eu sei? Porque está acontecendo comigo. Todas as noites eu custo a dormir pensando nele. Porque estou apaixonada. Continuo apaixonada. E sei que se um dia esquecê-lo, e eu torço por isso, vai demorar muito. Vai demorar muito tempo. Eu sinto, meu Deus, que vai demorar uma eternidade.